Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Miriam, estamos nós aqui mais uma vez, agora para falarmos sobre figuras de linguagem. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vem comigo e vamos aprender um pouquinho, vamos relembrar, na verdade. Vocês já aprenderam, a hora que eu começar a explicar, vocês vão lembrar. Vocês vão relembrar, vocês já viram isso aqui, tá bom? Quem não viu, bora aprender comigo. Vamos lá. Primeira figura de linguagem que aparece o tempo todo nas poesias, nas músicas, em todo lugar, no nosso dia a dia, é a metáfora. Lembra da aula passada que eu expliquei para vocês sobre semântica e sentido conotativo e denotativo? Então, a metáfora é usada, é quando a gente usa uma expressão no sentido conotativo. Então, nada mais é do que pegar uma palavra que no sentido literal ela tem um significado e usá-la com outra intenção, com outro propósito comunicativo. E eu citei lá para vocês algum exemplo de uma música do Chico Buarque, que era Gota d'Água, né, para falar de linguagem conotativa. E aqui eu vou citar uma outra música do Chico Buarque para falar dessa linguagem metafórica também, tá? Então a metáfora é uma das figuras de linguagem mais conhecidas. E o que acontece? Ela é uma comparação implícita. Ela deixa o sentido implícito. Você que vai deduzir pelo contexto daquela conversa, tá? Então, uma das metáforas mais bonitas que eu conheço na música é essa aqui do Chico. É claro que eu não me debrucei sobre todas as músicas que existem, mas das músicas que eu conheço, essa ficou muito gravada na minha mente, porque é a história, a música chama Minha História, e é Jesus Bambino, do Chico Buarque de Holanda. E ele começa a dizer assim, ele vinha sem muita conversa, sem muito falar, eu só sei que cheirava, gostava e não sei, gostava do mar. Uma coisa assim, a primeira estrofe, tá? Ele fala então desse homem que é um marinheiro, né? Provavelmente, ele gostava de mar, cheirava a mar. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. E a mulher se apaixonou por ele, né? Então ele tá contando a própria história, o Jesus Bambino aqui. E ele diz, em determinado momento, na segunda estrofe, ele diz assim: e assim como veio, partiu, não se sabe para onde. Esse marinheiro veio, namorou a mãe dele e foi embora, não se sabe para onde. E deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe, esperando, parada, pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido cada dia mais curto. E aí, quando eu pergunto para os meus alunos que imagem é essa, né? O único velho vestido cada dia mais curto, eles têm uma dificuldade de identificar o motivo real, né? Que esse vestido mais curto é a metáfora para a gravidez, né? Esta mulher, ela fica grávida e esse homem vai embora e ela fica esperando ele chegar e a espera, né, deixa o vestido mais curto. A barriga vai crescendo e o vestido vai encurtando. Eles falam de tudo, né, que o vestido ficou velho, que sei lá, que ela que cortou um pedaço, mas elas não conseguem chegar no ponto dessa dedução metafórica, né? E como é que a gente chega nessa dedução? Pela próxima estrofe. A próxima estrofe diz assim: eu nasci, né? Então na próxima estrofe ele já conta, né? Quando eu nasci, né? Ela me embrulhou, minha mãe me embrulhou numa espécie de manto, num manto como se eu fosse assim uma espécie de santo. Então a gente sabe que o velho vestido cada dia mais curto é uma metáfora para a gravidez dessa mulher que foi abandonada, tá bom? Então, a metáfora é essa linguagem sutil, né? Quando a gente começa a aprender na escola, a professora dá exemplos simples, tipo, Mariana é uma flor, né? Então, tá comparando implicitamente a Mariana com uma flor. Mariana não é uma flor, não tá plantada num vaso, né? Mas então, quando eu digo isso, eu quero dizer que ela tem as características de uma flor. Ela talvez seja delicada, bonita, cheirosa, né? Porém, vocês estão prestando concurso, né? Esses exemplos já não cabem mais. Mas vocês têm que entender que a metáfora é uma figura de linguagem extremamente sofisticada e ela pode aparecer de maneiras bastante variadas, né?
Na aula de semântica apareceu, né? O amigo é aquele que enfrenta as tempestades junto com a gente. Não é uma tempestade literal, uma tempestade de granizo, nem nada disso, mas as turbulências da vida, né? As dificuldades da vida. Então, a metáfora é uma figura que vai aparecer bastante, pessoal, na nossa vida e vocês precisam estar atentos a ela, porque elas estão cada dia mais elaboradas. A segunda figura de linguagem que a gente vai estudar hoje é a metonímia. A metonímia diz respeito àquela figura que expressa uma substituição de uma palavra por outra, mas não loucamente, é por aproximação. Então, por exemplo, Adriana lê Clarice Lispector. Óbvio que ela não lê a Clarice, a pessoa, até porque Clarice já morreu. Mas ela lê obras da Clarice Lispector, tá bom? Mas é mais rápido, mais fácil, mais prático eu usar essa metonímia. Leio Clarice, né? Lucas usou a Gillette, fulano usa Gillette. Vou de Uber, em vez de dizer vou de carro alugado, né? Ou vou de táxi, a gente sempre costuma muito usar o nome da marca no lugar, tá bom? Vá ali no mercado, minha mãe dizia isso pra mim às vezes, vá ali no mercado e me compra um Omo. Não era um sabão em pó qualquer, ela queria aquele, portanto ela não dizia vá ali no mercado e compre sabão em pó, né? Então isso se chama metonímia, quando a gente adota o nome da marca e usa no lugar da coisa, tá bom? Ou adota o nome do autor para usar no lugar das obras. Então, eu amo ler Machado de Assis. Pronto, se eu amo ler Machado de Assis, claro que eu não estou lendo Machado a pessoa, eu estou lendo as obras de Machadinho, certo? Metonímia. A metonímia tem muito mais exemplos, tá, gente? Eu estou tentando simplificar só para dar uma noção geral para vocês, porque senão a gente enlouquece, né? Eu não quero enlouquecer vocês têm um concurso para prestar. A comparação é a nossa terceira figura. A comparação, ela é exatamente isso que o nome sugere. Quando eu comparo alguém com outra pessoa ou uma coisa com outra, usando para isso algumas palavras, como a palavra como, assim, igual, tal qual, assim como, além de outros aí que a gente pode usar, tá bom? Então, um homem tem um poeminha aqui do Chico, uma música do Chico César, na verdade, foi baseada no poema do Drummond, que diz assim: um homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado como se chegando atrasado. Então está comparando a caminhada desse homem assim de lado como se ele estivesse chegando atrasado. Chegasse mais adiante, carrega o peso da dor como se portasse medalhas, né? Como se chegando atrasado chegasse mais adiante, carrega o peso da dor como se portasse medalhas, né? Então carrega o peso da dor, outra imagem metafórica, né? Carrega o peso da dor. A gente não consegue entender isso. A dor tem um peso, né? Ninguém consegue pesar a dor, né? Então é outra imagem metafórica aí. Como se portasse medalhas. Então, muitas vezes o homem com uma dor é muito mais elegante porque ele expõe essa dor com orgulho, né? Como se ele portasse medalhas. Então, veja que interessante essa comparação de um homem com uma dor que o Carlos Drummond faz e o Chico César musicou, tá bem? Comparação, tá? Observe que na metáfora não tem as palavras como, tal qual, não é uma comparação implícita, tá bom? Na comparação, sim, as palavras têm que aparecer. A outra figura de linguagem é a sinestesia, né? Então, a sinestesia é essa figura de linguagem que abrange a união de sentidos, nossos sentidos, né? Nossos 5 sentidos. Então, por exemplo, a voz de Rogério era doce. A gente sabe que doce relaciona-se ao paladar, né? Não ao ouvido. Mas dizer que a pessoa tem uma voz doce é uma outra maneira de dizer que a pessoa tem uma voz suave, uma voz agradável, né? Então sabemos que o órgão de sentido que ouve voz é a audição, não é o paladar. Mas quando se mistura isso, então isso se chama sinestesia, tá bom? Tanto é que tem pessoas que dizem que alguns de nós somos sinestésicos. Não sei se vocês já ouviram essas definições, mas essa história de usar certos sentidos, desculpem, eu estava fechando aqui, eu nem vi.
Muito bem. Então, sinestesia é essa figura de linguagem que mostra pra gente essa mistura de sentidos, tá? Muito bom. Agora, a próxima se chama catacrese. Esse nome feio, né? Catacrese. Ela é simplesmente quando se dá características humanas a objetos. Então, ele retirou 3 dentes de alho, o braço da cadeira estava danificado, quebrei a asa da xícara. Então, o alho que tem dentes, né? A cadeira que tem braço e a xícara que tem asa, que são características. Na verdade, a asa não é bem uma característica humana, né? Mas é uma característica de um ser vivo, enfim, para um ser inanimado, né? Dizer a perna da mesa, o bico da chaleira, essas coisas todas se chamam catacrese. Então, essa figura acontece assim, tá bom? Essa figura é bastante interessante, que é a hipérbole, é um exagero. A hipérbole, gente, observe como o brasileiro ama hipérboles, né? A pessoa passa um pouquinho da hora de comer e fala, meu Deus, eu tô morto de fome, né? Isso é uma hipérbole, você não tá morto de fome, você é um pouquinho exagerado. Então, a hipérbole é a figura que vai indicar o exagero. O trecho da música do Cazuza mostra bem isso, né? Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Mentira, né? Não roubou 1000 rosas. Não, nem tem 1000. Se for contar mesmo, com certeza, mesmo que a pessoa seja exagerado, ela levou aí algumas dúzias de rosa para a pessoa. Mas 1000 é um pouquinho demais, né? Então, eu te trago 1000 rosas ainda mais roubadas, acho um pouquinho de exagero mesmo. Então, toda vez que vocês virem algum exagero, é hipérbole, a figura de linguagem que está sendo usada aí, beleza? Essa linguagem é bastante interessante, o eufemismo. O eufemismo nós também usamos bastante. Nós temos horror aqui no Brasil de dizer na cara de uma pessoa que aconteceu uma coisa trágica. Por exemplo, dizer uma pessoa morreu. É muito difícil, veja, quando alguém vai te dar uma notícia e dizer fulano morreu. É difícil, a gente sempre acha um jeito de amenizar. Então, o eufemismo é uma figura de linguagem que vai amenizar, tá bom? Então, José foi encontrar seu criador. Indica que o sujeito morreu, né? O deputado enriqueceu por meios ilícitos. Indica que o deputado roubou. Lucas faltou com a verdade para a mãe. Indica que Lucas mentiu. Então, em vez de chamar de mentiroso, a gente diz que a pessoa está dizendo inverdades, né? Em vez de dizer que a pessoa morreu, a gente diz que a pessoa partiu para um lugar melhor, partiu para a glória, foi encontrar o Criador, está ao lado de Deus. Então, nós temos no Brasil essa coisa bonita de amenizar as notícias ruins, né? E para isso lançamos mão dessa figura de linguagem que se chama eufemismo. Olha só que bonita que ela é. Esta aqui também é uma característica muito interessante do brasileiro. E eu tô falando do brasileiro porque essas figuras, elas têm muito a ver conosco. Não é que elas só existam na língua portuguesa, elas existem em outras línguas também. Mas é interessante como a gente usa essas palavras, eu acho bastante interessante. Por exemplo, Machado de Assis era o rei da ironia. Para entender Machado de Assis, você tem que entender ironia, né? Que é o que falta para o povo hoje. Você escreve uma coisa irônica numa rede social e as pessoas vêm com 5 pedras na mão, porque elas não entendem ironia. Elas não sabem mais o que é ironia. E é claro que escrever ironia é difícil, porque a ironia, se você tiver a expressão facial, ajuda a pessoa a entender que você está sendo irônica. Quando você não tem, a pessoa tem que ter um pouco mais de traquejo de leitura, senão ela não vai entender mesmo, né? Agora, claro que o contexto vai nos orientar um pouco, às vezes, nem sempre. Então, olha só. Ele é tão corajoso. Tá errado, ele tá escrito ela, mas é ele, tá? Eu vou arrumar. Ele é tão corajoso que correu ao ver o rato. Se a pessoa correu ao ver o rato, óbvio que eu tô sendo irônica, né? Ele não é corajoso nada. Muito bem. Estamos vivendo muito bem hoje no Brasil. Que beleza, né?
Então a ironia, gente, é o nosso atual hashtag só que não, tá bom? Você tá sendo irônico. Nossa, como pode o arroz, a carne, a cenoura custarem tão barato, né? Tá muito barato viver hoje no Brasil e ir ao mercado comprar tudo que você quer. Baratíssimo. Que nada. Ironia, né? Só não viajo mais porque não tenho tempo. Sei. Então quando a gente usa dizer uma coisa querendo negar aquilo, nós estamos sendo irônicos, tá bom? Não sejam muito irônicos que as pessoas se irritam. Isso é uma coisa que eu tenho como experiência própria. Às vezes eu sou muito irônica e as pessoas ficam irritadas com o meu excesso de ironia. A próxima figura de linguagem se chama antítese. Antítese são palavras de sentidos opostos, né? Elas podem ser opostos óbvios, mas podem ser opostos um pouquinho mais sofisticados também. Então, opostos óbvios: riqueza e pobreza, guerra e paz, alegria e tristeza, amor e ódio, dormir e acordar, continuar e parar, claro e escuro, entre outros, né? Nascimento e morte. Lembra que a gente viu um trechinho do Machado de Assis na aula, né, de semântica? Pois então, na aula lá dos antônimos, acontece que as antíteses, elas podem aparecer de maneira mais sofisticada. Observa o que o Caetano Veloso fez aqui na música O Quereres. Não sei se vocês estão ouvindo os cachorros aqui no meu bairro, hoje tá difícil. Desculpem o barulho, tá? Então, na música O Quereres, do Caetano Veloso, ele diz assim: onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Observe que interessante, né? Onde queres revólver, sou coqueiro. Não existe nada mais pacífico, né, que um coqueiro que fica lá paradinho, dando os cocos, a sombra, né? Dando sombra para nós, só ali à mercê do vento e tal, né? E onde queres dinheiro, sou paixão. Tá vendo? São duas antíteses que a gente não pensa imediatamente, assim, elas não são tão óbvias. Mas o dinheiro representa a frieza, né? E a paixão, o calor, né? Então a gente tem uma antítese aí. Onde queres descanso, sou desejo, porque o desejo nos leva nos leva a não querer descansar, né? A gente quer uma agitação e a pessoa quer descanso, né? E onde sou só desejo, queres não. Então tá aqui também uma antítese, né? Onde eu sou só desejo, eu quero, eu estou desejando, aí você diz que não, você não quer, você não tá afim. Onde não queres nada, nada falta, tá vendo? Quando a pessoa não quer nada, nada falta. Olha que antítese interessante. E onde voas bem alta, eu sou o chão. Olha que interessante. Enquanto a pessoa tá, né, voando, eu sou o chão, eu sou a base, eu sou a firmeza para você enquanto você voa. Muito bonito, né, gente? Eu amo as músicas do Caetano porque elas são também, assim como as do Chico, muito bem elaboradas, né? E tem muitas figuras de linguagem nas músicas populares brasileiras para a gente analisar. Então, se vocês quiserem estudar pelas músicas, eu recomendo. A outra figura que é parecida com a antítese é o paradoxo. Só que tem uma coisa. No paradoxo, o paradoxo traz um jogo de ideias que não são... elas não só são extremamente opostas, elas são tão extremadas que parecem até incoerentes, né? Então, por exemplo, nesse trechinho dessa música aqui, diz assim: o tempo todo é tempo demais, não é para sempre. O para sempre sempre se vai. Nem tudo que acaba tem final. Então, isso é um paradoxo. Sim, tudo que acaba tem final, né? Nem como assim, nem tudo que acaba tem final. Isso aí é um paradoxo, né? É dizer que acabou, terminou, mas ainda não acabou. Não, né? A gente fica pensando, mas como que essa história vai continuar se terminou?
Então, o paradoxo é essa figura de linguagem que traz ideias não opostas entre si, mas tão opostas que se anulam, se torna a frase incoerente até, tá certo? Porque não tem lógica, não fica sem lógica, a gente fica pensativo nisso. Então, quando você se vê diante de uma situação que não tem lógica, porque uma afirmação anula a outra, você diz que é uma situação paradoxal, né? Então, o paradoxo é essa figura de linguagem aí. A outra figura de linguagem bastante conhecida é a prosopopeia, também conhecida como personificação. Então, essa figura de linguagem dá qualidades e sentimentos a seres irracionais, tá? Então, olha só, cuidado não confundir com catacrese, tá bom? Catacrese dá características humanas, né, para seres inanimados. Então, perna da mesa, né, braço do sofá. Não é o caso aqui. Aqui é uma personificação. Portanto, são qualidades e sentimentos, normalmente nos humanos ou nos animais, que são dados a seres que não têm essas características, que não têm sentimentos em geral, tá bom? Então, a música do Orlando Moraes, um trechinho, diz: estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar, neste azul, que azul, que azul. Estrelas vão fugindo. A gente sabe que as estrelas não fogem, né? As estrelas estão lá, elas são seres irracionais, incapazes de sentir, de ter sentimentos, e, portanto, elas não podem fugir. Mas essa é uma qualidade de quem sente medo, de quem precisa fugir. Então, prosopopeia ou personificação é quando você dá características humanas, sentimentos a seres que não são capazes de senti-los. Tá bem? Muito bem, vamos para nossas questões de concurso. Então, as figuras de linguagem, eu trouxe para vocês as principais. Há algumas outras, pessoal, mas olha, francamente, é difícil saber quando que vão pedir e se vão pedir. Então, eu trouxe para vocês que eu acho que mais se pedem. Tá? Tanto é que trouxe aqui umas questões para a gente praticar um pouquinho, para vocês observarem como que elas aparecem, tá? Então, tem uma frase aqui, ó. Assinale a alternativa que corresponde à figura de linguagem apresentada na frase abaixo. Então, olha só. O bonde passa cheio de pernas. É um trechinho de um poema do Drummond. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. E ele pergunta para vocês qual é a alternativa que representa a figura de linguagem apresentada aqui, né? Então, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Nesse caso, a gente tem aqui a sinestesia, tá certo? A sinestesia é essa figura que vai mostrar para nós misturar os sentidos aí, né? Pernas brancas, pretas, amarelas, o bonde passa cheio de pernas. O bonde, na verdade, não está passando cheio de pernas, ele está passando cheio de pessoas, né? Então, ele mexe um pouco com os nossos sentidos, com a nossa capacidade visual, né? Como é que são essas pernas brancas, pretas e amarelas, tá bem? A segunda questão é essa aqui, ó. Assinale a alternativa que corresponde à figura de linguagem presente na oração a seguir. Seu Joaquim Moreira adquiriu outro Picasso no último leilão em Roma. Vocês sabem com certeza que Picasso foi um pintor modernista, né? Portanto, ele não adquiriu o pintor, até porque Picasso já morreu. Então, ele adquiriu provavelmente uma obra de Picasso. Então, nesse caso, nós vamos ter uma metonímia, certo? Aquela história do autor pela obra, a marca pelo objeto, tá bem? Então, nesse caso aqui, o autor pela obra. Nossa próxima questão traz assim, também conhecidas como, esse aqui foi muito gentil, ele te dá uma explicação antes para ver se você esqueceu o que é, você se lembra. Também conhecida como figuras de linguagem, as figuras de estilo são recursos estilísticos bastante utilizados na linguagem literária, na música, na publicidade e também na linguagem oral. São empregues com o objetivo de dar ênfase à comunicação, tornando-a mais expressiva e nobre. Assinale a figura de linguagem presente neste trecho. A vida é como um navio. Gente, quando tem essa palavra como, vocês não têm que pensar. Tem a palavra como, é obviamente uma comparação, tá bom? Só pensar.
tá? É como, tal qual, ok. Comparação, sempre, tá bom? Não fica pensando, não. Olha só, próxima questão traz uma charge do Snoopy. Esse cãozinho adorável, né? Essa tirinha do Schultz, que eu amo tanto. Olha só, ele diz assim: não chega perto daquela casa. O Charlie Brown fala pro cachorro, né? Não chega perto daquela casa hoje. A Lucy está fazendo reunião de ranzinzas. Que existe uma disputa, né, entre ele e a irmã e tal. Ela não, ela é ranzinza, de acordo com a opinião dele, e ele tem também sei lá, eles têm uma rixa ali, eles não se dão muito bem. Nem lembro se eles são irmãos agora, eu fiquei confuso. Muito bem, não reparem, viu, gente? É resto de gripe isso. O Snoopy vai lá e bate na porta. Toque, 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 né? Olha aí uma onomatopeia, tá vendo? Toque, toque, toque. Representação do som nas palavras. E dá um beijinho na Lucy, a hora que ela aparece, né? Smack é a onomatopeia do beijo em inglês. E ele sai de lá pensando assim: a gente quebra o gelo assim. Então, ele vai dizer aqui para nós, olha, a estilística estuda os processos de manipulação da linguagem que permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras. Diante disso, marca a alternativa correta, que apresenta as figuras de linguagem no quadrinho 1 e 4. Então, lá no quadrinho 1, o Charlie Brown fala para ele: não chega perto daquela casa hoje. A Lucy está fazendo reunião de ranzinzas. O que é uma reunião de ranzinzos, né, gente? Mas o Snoopy está decidido a quebrar o gelo. O que significa quebrar o gelo? Amenizar a situação, né? Você vê que ela fica com uma cara de ué, sem saber como reagir. Ele foi lá e quebrou o gelo, né? Então a gente vai pensar que neste caso nós temos aí uma metonímia e uma metáfora, tá bom? Metonímia porque reunião de ranzinzas não existe, né? Existe reunião de pessoas. Agora, se essas pessoas são ranzinzas, aí é outro caso, ok? E a metáfora é quebrar o gelo. É claro que ele não foi lá quebrar gelo, pegar um martelinho e quebrar gelo. Ele foi lá fazer essa aproximação, né? Eu de novo cobri aqui. Peraí, deixa eu me tirar daqui para vocês enxergarem melhor. Então, de novo, existe essa questão de você não levar a palavra ao pé da letra e entender que se trata de uma metáfora, tá certo? Muito bem. E as figuras de linguagem, terminamos por aqui. Vocês veem que não é tanta coisa assim para estudar, tá bom? Dá para vocês praticarem um pouquinho. Não se preocupem, porque talvez não se peça nem o nome das figuras para vocês no concurso, mas é importante que vocês estejam atentos aí, pelo menos a essas principais: metáfora, comparação, hipérbole, metonímia, eufemismo, essas que eu trouxe para vocês, sinestesia, tá? Que são as que mais se pedem. Eu dei uma estudada nas provas de concurso e eu vi que essas aí acabam caindo bastante. De resto, não pedem muito as outras, tem umas bem mais. A catacrese, por exemplo, é uma que quase não se pergunta mais. A silepse de gênero, silepse em geral, a elipse, essas coisas as pessoas estão deixando um pouco de lado já, tá bem? Então por hoje é só, vejo vocês logo mais. Um abração e bons estudos!